Já está. Ok. Obrigado. Muito bem. Então, nós vamos então já começar. É assim, isto cada vez mais, temos mais trailer. Vocês receberam o PowerPoint? Sim. Ah, já está ali. Uhul! Vocês podiam ter começado sem mim, não precisa, é só ler ali os apontamentos. Ok, agora eu também vou ligar aqui para eu também estar a par do assunto. Slideshow, start. Muito bem, acho que não vou precisar disso. Isto também posso pôr aqui. Ok, então irmãos, nós há algum tempo atrás, agora não me lembro exatamente quando é que foi, se foi há 2 semanas ou 3, mas falámos sobre convénios, e a palavra convénios tem outros sinónimos, como alianças, concertos, etc., não é? E então, eu basicamente tenho uma introdução rápida, mas a introdução não incluiu tudo o que nós podíamos ter. Então, eu quero só que nós abramos as nossas Bíblias, é assim, para Oséias. E toda a gente vai dizer, Oséias, como é que eu vou encontrar isto? Eu vou ser o último a folhear as páginas e toda a gente vai reparar. Bem, Oséias é o primeiro livro dos profetas menores. Então, é só encontrar Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Daniel, Ezequiel, ou Ezequiel, Daniel, e Oséias. Ok? É muito fácil. A forma como eu me lembro que Oséias é o primeiro é que Oséias é o nome hebraico de Jesus. Então, Oséias e Josué são 2 formas do mesmo nome em hebreu, que é o nome de Jesus. E como Jesus é o primeiro, então eu lembro, Oséias é o primeiro dos profetas menores. Vamos para o capítulo 6. E vamos ler versículo 7 e vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. E diz assim, mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente ou traiçoeiramente contra mim. Eles transgrediram a aliança. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este tempo que nós temos juntos para abrirmos a Tua Palavra, para estudarmos e também para aplicá-la em nossas vidas. Nós te pedimos então a Tua bênção para o resto desta reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem-se assentar, irmãos. Então, vamos para o próximo slide, se faz favor. Este versículo tem dado alguma confusão a várias pessoas, porque eles dizem, está aqui uma prova que a aliança lá em Gênesis é realmente uma aliança de Adão. Eu já vos disse que eu não acredito que houve uma aliança edênica, nem uma aliança adâmica, ok? Então, realmente isto parece ser Deus muito mais tarde a dizer, olha, aquilo ali com Adão foi uma aliança. E realmente isto parece que é assim e isso nos dá confusão. Ok, eu vou só aqui olhar um pouco para a frente. Sim, se puderes ir para o slide número 10, por favor, nós vamos soltar um pouco. Então nós temos aqui as alianças e eu decidi incluir as sub-alianças como alianças porque eu descobri que ao fazer isso fico com exatamente 7 alianças. Isso é muito fixe. Então... Mas como já disse na Bíblia, há muitas alianças, estas são as que lidam com a humanidade toda. Muito bem. Então aqui talvez é pequeno mais para vocês verem, mas eu tenho aqui com pontos de interrogação, convênio edênico, ou convênio adâmico, ou convênio edênico-adâmico,
ok? Porque há pessoas que dizem que cada uma destas existe. O idênico é o primeiro, quando há quem acredita nestas, o idênico é o primeiro. E então é quando Deus cria tudo, e então diz a Adão e Eva para multiplicarem, frutificarem, blá blá blá. Ok? Então dizem que isso é a aliança idênica, e depois eles saltam um capítulo e veem lá mais um pouco, que não está ligado. É por isso que eu não acredito que isto é uma aliança, porque as alianças, quando aparecem, estão todas juntas. Está tudo num sítio. Pode ser repetido. Por exemplo, a aliança davídica é repetida. Está uma em 1 de Samuel e a outra em 1 de Crônicas, salvo erro. Ou 2 de Samuel e 1 de Crônicas, uma coisa assim. Mas está só a repetir, não está a acrescentar nada. Enquanto que aqui temos de saltar um capítulo para encontrar mais uma frase que vão acrescentar ali para que aquilo seja uma aliança. E aquela outra parte que eles vão buscar é Deus a dizer a Adão e Eva para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Então eles acrescentam isso ao frutificar, blá blá blá, e tentam fazer ali uma aliança. Então é a aliança idênica. Ok? A aliança idênica vem primeiro, portanto foi no jardim de Éden. Ok? Depois vem a aliança adâmica, que vem depois da queda, depois de pecarem. E então ali Deus fala com Eva, fala com a serpente, fala com Adão, diz a cada um deles as suas consequências, mas daquilo tudo sai, não sei como, uma aliança só com Adão. Ok? E então, é uma aliança importante, ainda que eu não vejo que é uma aliança. Ok? Então é quando diz que Adão vai ter que trabalhar do suor da sua testa, não é? Que vai haver espinhos, que o chão vai ser difícil de lavrar. E é basicamente isso que Deus diz a Adão. Eu nem sei como é que isto é uma aliança com Adão, porque a parte mais importante é o que ele disse a Eva, não é? Que da semente dela irá vir um descendente que vai ter o seu calcanhar ferido, o seu pé ferido, mas o calcanhar ferido, sim, mas também pisará sobre a cabeça da serpente. E aí aqui talvez, se houver alguma aliança, está ali. Então, eu vejo que é preciso ser um bocado de ginástica para isso tudo acontecer. E depois já quem pega nos dois e junta os dois e diz, ok, aqui já temos bastante matéria para dizer que aqui há uma aliança. Ok? E realmente há, só que é muita coisa. Antes do pecado, depois do pecado, multiplicar e frutificar, não comes da árvore do fruto da coisa, como é que nós vamos agora continuar a fazer isso? E depois também aqueles castigos todos que Deus dá a eles porque eles desobedeceram. Pronto, eu não vejo. Mas há bons crentes dispensacionalistas que acreditam numa ou de outra destas hipóteses. Então eu quero que fica aí para os irmãos, caso os irmãos queiram ser um desses crentes que acreditam numa destas alianças, mas ficam sabendo que há um grande perigo, porque se fizerem isso já não há 7, ok? Agora fica 8 ou 9, ok? Cuidado. Ok, muito bem. Então, mas como já disse, para mim não é muito grave, ok? Não é muito grave. Então, quando se brinca com as alianças teológicas de que eu falei a última vez, aí já é mais grave, porque eles pegam no convênio idênico e tentam dizer que isso é, portanto, a aliança teológica das boas obras, que eu acho que é o massacre da palavra de Deus, não é? Porque não há ali nada a falar de boas obras, nem da vida eterna, ok? Nós temos a promessa da vida eterna e muitos de nós vamos morrer se o Senhor não voltar antes, não é verdade? E já 2000 anos passaram de crentes que foram garantidos a vida eterna, morreram e eles têm a vida eterna, não é? Espiritualmente. E então, eu não vejo
uma aliança de boas obras que garanta a vida eterna. O que eles dizem é que eles garantiam, que Deus garantia a imortalidade. E há uma grande diferença entre imortalidade, que é o que todos os seres humanos querem, e a vida eterna, não é? Espiritual e na presença de Deus. Ok? Então, espero que isso ajudou. Podemos voltar para o slide onde estávamos, faz favor. Eu também vou tentar chegar lá. Ok, então, realmente, o único argumento que eles têm para dizer que houve uma aliança com Adão é este versículo, Oséias 6, 7. Ok? E agora vamos dar uma olhada a este versículo, porque eu não quero estar aqui a dizer isto não é uma aliança, e depois vão ouvir outra pessoa citar este versículo. Ei, o Peter não pensou nisso, não é? O Peter está a ensinar-nos mal, não é? Então, vamos olhar para este versículo com cuidado e depois vamos passar para a frente e vamos avançar. Então, nós temos neste capítulo este versículo que já lemos. O contexto do capítulo, e nós não temos tempo para lê-lo agora, mas o capítulo não é grande. Se quiserem, podem lê-lo lá em casa. Até podem ler este capítulo e o próximo, estão muito ligados e não leva muito tempo lê-los. Deus está a repreender Israel, porque eles desobedeceram a aliança que ele fez com eles, a aliança mosaica, ok? Também é chamada aliança sinaítica. Tive que procurar muito hoje, pelo menos meia hora, à procura de como se pronuncia isso, porque eu gostava que fosse sinaítico, mas não é sinaítico, segundo os dicionários em Portugal. Muitos nem sequer têm a palavra Sinai, uma coisa que faz parte da cultura portuguesa, de ser uma nação católica, que supostamente leiam a Bíblia e acreditam na Bíblia, e Sinai é um local geográfico no mundo, não é? Tem lá o Monte Everest e Serra da Estrela e Monte Pico, e não tem Sinai, de onde 3 religiões mundiais se baseiam e tudo isso. Ai, este mundo. Eu fiquei irritado nos anos 90, quando saíram os word processores de palavras. Veio antes do computador. E então era um computador, mas só tinha tipo Word, ok? Só tinha esse tipo de coisa. Então era o processador de palavras. E vinha, era assim um bocado grosso, e já vinha com a impressora incluída. Então a pessoa escrevia a carta, carregava o botão, e lá escrevia a carta e podíamos passar. Mas era muito fixe porque nós podíamos corrigir as coisas. E com uma simples máquina de escrever, depois de um erro, depois tínhamos que puxar o papel e buscar a tinta branca, por lá, voltar a tentar pôr exatamente no mesmo lugar e carregar na letra certa, não é? E com o processador de palavras estava tudo ali, podíamos corrigir sem consequências. Isto é muito bom. Então, é como comer reboçado sem se preocupar com diabetes, não é? E então, nós tínhamos o processador de palavras e eu esqueci-me o que é que eu ia de falar. Este exemplo tinha algum propósito. Eu estava a falar... Sinai. Oh, já me lembro. Isto fez-me muito zangado. É que também, para além de ser fixe, porque podíamos ver os erros antes de imprimir e não haver consequências, também tinha corretor de palavras. Uau! E então eu escrevia uma palavra errada, corrigia-me, dizia, sublinhava, não é? Mas não tinha a palavra Jesus, Cristo e muitas outras palavras bíblicas. Não tinha no corretor. Eu já escrevia mal, porque estava escrito depressa, e eu reparava, espera aí, está mal? Ei, ele não indicou que estava errado. Ele não reconhecia. Agora, felizmente, nós tínhamos até umas 100 palavras que nós podíamos acrescentar nós mesmos.
Então eu logo acrescentei as palavras bíblicas, não é? E eu fiquei mesmo zangado, porque isso tem que ser de propósito, então, não é? Somos culturas pós-cristãs, pelo menos, não é? E então fiquei zangado com isso. Ok, isto não é nada a ver com o assunto. Vamos então olhar para Oséias 6:7. O contexto, como eu estava a dizer, era de realmente Deus repreender Israel, porque Israel estava a desobedecer as suas alianças. E nós vemos isto vez após vez. Era muito interessante fazer um estudo disso e pelo menos olharem uma vez em cada livro do Velho Testamento. Deus a referir-se às alianças. Portanto, a aliança de Sinai. Okay? E que Israel fez essa aliança para si e para os seus descendentes. Uma coisa séria. Não é? E que eles estavam a falhar. Não é? E Deus às vezes dizia a eles que, olha, eu vou ter que vos castigar, vou ter que levá-los para o exílio, mas eu vou voltar a trazer-vos, e um dia vocês vão ser fiéis, não é? E é realmente uma história linda de Oséias, que ele teve que sofrer muito para que essa história chegasse a nós, mas uma esposa que era muito infiel, não é? E andava a prostituir-se, e Oséias ia lá buscá-la na casa de prostituição e trazia para casa. E ele tratava bem, fazia tudo o que podia para ela e amava-a, mas ela voltava outra vez. E isto era para exemplificar como Israel estava a ser infiel para com Deus, não é? E Deus ia lá buscá-la outra vez e buscá-la outra vez. Muita gente não repara-se no fim da história, porque não há muito foco no fim da história, mas ela acaba por não ser infiel outra vez. Ele vai buscá-la uma última vez e a história para ali. E depois Deus diz a Oséias para falar os próximos capítulos, profecias, não é? E nós não sabemos mais da história. E muita gente pensa que Deus só quis focar naquele aspecto da história, mas eu acho que não. Eu acho que não há mais da história porque a história acabou. Ele foi buscá-la a última vez e ela ficou. E isso faz sentido porque as profecias que nós vemos mais tarde é que um dia Israel vai voltar ao Senhor e vai permanecer firme e fiel ao Senhor, não é? Um dia no futuro. E eu acho que isso faz parte da história. Muito bem, então Deus está a repreender Israel porque está a quebrar essa aliança. E o que é que Deus está a fazer nestes dois capítulos, 6 e 7? Está a comparar com outras nações. Outras regiões, direi eu. Gileade, por exemplo, é uma região, não é bem uma nação. Ok? E outros lugares perto de Israel que também falharam. E então, o que nós estamos aqui a ver, e realmente a história de Israel do Norte, que também às vezes era chamada Efraim, é onde pegar nas religiões dos vizinhos e adotar essas religiões. E a primeira vez que fizeram isso foi em Betel. Ok? Betel fica no norte-leste de Israel. Ok? E foi onde Jacó teve aquele sonho dos anjos a subirem e a descerem. Então eles decidiram, vamos criar uma nova religião, porque eles não queriam que os seus cidadãos descessem para Judá, que era agora outra nação, ok? E adorassem a Deus em Jerusalém, no templo de Deus. Porque isso ia fazer com que eles eventualmente tivessem alguma lealdade também para com o Reino do Sul. Então eles decidiram, vamos fazer a nossa própria religião. Ok? E agora, como convencer os judeus do Norte a fazer uma nova religião? Foram a Betel, que é onde Jacó viu os anjos a descerem e a subirem e fez lá um altar e chamou aquilo Betel. Ok? Casa de Deus. Ok? Porque ele pensava, isto deve ser a entrada para o céu, é aqui. Ok? E então o povo disse, é uma bela ideia pôr um templo na casa de Deus. Realmente isso vai agradar a Deus. Então eles foram lá. Bem, Betel fica nessa região nordeste de Israel. Mais tarde, eles puseram noutro sítio, mas foi lá que eles fizeram. Ok? Essa zona é interessante, já vão saber porquê.
E então, mas isto era contra a vontade do Senhor. O Senhor disse a Moisés que os israelitas iam de construir um templo onde ele diria. E eles esperaram 450 anos ou qualquer coisa assim, até que Deus dissesse, e foi a David, é aqui que eu quero o meu templo. E era no Monte Sião. Ok? Depois Salomão construiu, etc. E na lei de Moisés disse, e quando eu direi onde é que vai ser esse sítio, é só nesse sítio que podem fazer sacrifícios, etc. Só naquele sítio. É mais nenhum. É por isso que agora os judeus não podem fazer sacrifícios, etc. Porque eles sabem que Deus os instruiu que tinha que ser naquele monte e só. Ok? E então, o Reino do Norte fez aquele templo e depois os levitas, quase todos, ladearam-se com o Reino do Sul, onde estava o templo. Então, eles tinham uma falta de sacerdotes. Como é que vamos ter aqui um templo sem sacerdotes? Então, eles decidiram, bem, quem é que disse que tem que ser os levitas? Nós vamos fazer as nossas próprias regras. Então, qualquer pessoa pode ser um sacerdote. Também era contra a vontade de Deus, não é? Então, fizeram lá essas coisas. Mais tarde, eles decidiram, por que adorar só a Deus Yahvé? Vamos incluir outros deuses, Baal, Astorete e também Yahvé, claro, Yahvé faz parte da nossa história, nós não vamos abandonar a adoração a Yahvé, mas ele é um Deus entre muitos. E também começaram a adorar, ok? Agora, o que é interessante sobre essa zona de Betel é que havia ali, não muito longe, outra cidade, que chamava-se Adão. Ok? Adão. E essa cidade, por acaso, é mencionada em Josué, capítulo 3, versículo 16, porque foi onde, quando Israel tinha que atravessar com Josué o Monte Jordão para entrar em Israel e para atacar Jericó, etc., os sacerdotes estavam a carregar com a Arca da Aliança e pisaram na água, e o que é que aconteceu? Havia água que ainda correu, mas menos e menos água até não haver água nenhuma. E de repente veio um ventinho, etc., e o chão ficou seco. O que é que aconteceu com essa água? Estava a vir pelo rio abaixo. Bem, diz lá em Josué 3,16 que onde o rio Jordão está perto da cidade de Adão, Deus parou as águas e ela começou a amontoar-se ali. Ok, imaginam um grande lago a criar-se ali porque Deus milagrosamente parou a água. Ok, uma barreira invisível. E aquilo começou a fazer ali talvez um grande lago, como se faz quando nós pomos uma barragem, não é? E foi ali, na cidade de Adão. Okay? Que muitas Bíblias traduzem, para não fazer confusão com Adão, traduzem Adã. Okay? Mas no hebreu está lá Adão. Okay? É o nome da cidade. Ok, então há aqui algumas possibilidades de interpretar este versículo. Também temos outra questão. Okay? Nós temos 4 questões. Temos o Adão, o primeiro homem. E ligado a esse conceito, temos o segundo Adão, que é Jesus Cristo, mencionado em Romanos. Ok? Portanto, é o nome de uma pessoa famosa. Depois temos Adão, a cidade. Ok? Que está por acaso do outro lado, está no lado onde hoje é a Jordânia. Depois temos 2 mais significados da palavra Adão. Uma delas é terra vermelha. Ou solo vermelho, ok? Adão, aparentemente, foi feito de terra vermelha, porque foi esse o nome que lhe foi dado, ok? E depois há uma 4ª definição de Adão, e esta é a que, de longe, é mais usada no Velho Testamento, ok? Talvez centenas de vezes no Velho Testamento encontra-se esta palavra. Agora, o homem Adão, depois de Gênesis capítulo 4, só é mencionado em genealogias, mais nada. Adão nunca mais é referido no Velho Testamento. Ok? Há
um versículo em Jó que fala de Adão, mas de uma forma poética. E temos que lembrar que Jó foi escrito antes de Gênesis. Portanto, depois de Gênesis ser escrito, realmente não há mais menção de ninguém de Adão. Ele não é um herói da fé. Ok? Ele fez-nos uma grande malandrice, não é verdade? E então, ele nunca mais é mencionado depois de Gênesis capítulo 4. Ok? Mas a palavra Adão aparece talvez centenas de vezes no Testamento com este outro significado. E esse outro significado é humanidade. É o nome que a Bíblia dá à humanidade. Nós somos todos descendentes de Adão, então a humanidade chama-se Adão na Bíblia. Às vezes a nossa Bíblia é homem, não é? Deus cansou-se com o pecado do homem. Aí a palavra homem quer dizer humanidade, é Adão. Ou homens, quando fala homens, referindo-se a toda a humanidade, não é? Os homens todos, agora não lembro o versículo, mas é assim. Portanto, homens, homem ou humanidade, que esse sentido no hebreu é Adão. É simplesmente o nome que nós somos dados. E em inglês até há a expressão que não se usa muito hoje em dia, mas adamitas, que somos nós, os seres humanos são adamitas. Então, nós temos esse sentido, que é o sentido principal de Adão no Velho Testamento. Okay? Depois temos outra questão, que é os judeus viam a terra, o mundo, a cosmovisão deles é que havia basicamente dois convênios principais. O convênio de Noé, que é para toda a raça humana, e o convênio com Abraão, que é para os judeus. E debaixo do convênio de Abraão há outros convênios, outras alianças, a aliança mosaica, a aliança davídica, a aliança sacerdotal, e eles veem isso como debaixo de Abraão. E depois uma que é para toda a terra. Ok? É assim que eles percebiam as coisas. Então, o que é que nós temos aqui? É uma coisa interessante. Mas eles traspassaram o concerto, a aliança, o convênio, como Adão está a falar do homem Adão, da cidade Adão, visto que estava perto de Betel, ou da humanidade. Ok? E eles se portaram aleivosamente contra mim. E aqui uma palavra faltar, que eu fiquei muito desapontado quando eu vi que a maioria das traduções de português não tem. As traduções todas inglesas têm. É que aqui uma palavra ali. Ali eles se portaram aleivosamente contra mim. E eu não sei porque é que não está nas traduções. Mas eu encontrei uma em português. E só uma. Eu procurei 13 diferentes traduções que eu tenho ao meu acesso. Então, porém, eles, assim como Adão, transgrediram o pacto, a aliança, ali agiram traiçoeiramente contra mim. Agora, quando nós temos ali a palavra ali, e ali está no hebreu, eu fui ver ao hebreu, está lá, então isto faz-me pensar que Adão é um ponto geográfico. Foi ali que eles agiam traiçoeiramente. Nós não sabemos a história toda, mas talvez algo se passou na cidade de Adão que depois convenceu eles para fazer aquele templo em Betel. Eu não sei. Okay, então isto é uma possibilidade de como se pode traduzir isto e que não é então um apoio para que houvesse uma aliança com Adão, lá em Gênesis, que foi algo que os cidadãos da cidade de Adão quebraram a aliança sinaítica, ok, com Deus. Okay? Que é verdade, eles de facto quebraram, porque eles faziam parte da região de Efraim, todos eles quebraram essa aliança. Vamos para o próximo. Há outra maneira de traduzir que é seres humanos, que é a humanidade. Eu fui buscar uma tradução judaica, que os judeus usam, em português, e diz assim, mas eles, como seres humanos, transgrediram a aliança, foi aqui, está a ver, está ali a palavra ali, aqui, que eles foram falsos para comigo, ok? E é interessante que na margem, eles têm aqui uma estrelinha e na margem eles puseram, em Adão. Adão é uma vila na Transjordânia, confere com Josué 3,16. Então, eles têm isto na margem.
Então, a interpretação deles preferida, dos judeus, é que é seres humanos. Ok? Que Adão é seres humanos. E a segunda preferência deles é que é a vila de Adão, lá na Transjordânia. Ok? Então, eu achei isso muito interessante. E então, aqui temos outra tradução portuguesa, mas eles, como os homens, transgrediram o pacto, eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, os homens estão a transgredir o pacto que Deus fez com eles depois do dilúvio, com Noé. Ok? Então, essa é a aliança para a raça humana. Então, Deus está a dizer que os israelitas transgrediram a aliança mosaica da mesma forma como os gentios transgrediram a aliança noética. Ok? Estou a fazer sentido? Já é um bocado tarde demais para estas coisas. Vamos para o próximo slide. Temos aqui várias outras traduções. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Isso é uma tradução muito básica. Mas na cidade de Adão, o meu povo quebrou a aliança que fiz com ele e ali foi infiel comigo. Está aqui o ali, por acaso, eu disse que era só uma, mas porque aqui temos duas traduções. Porém, na cidade de Adam, está aqui no hebreu, e depois diz Adão, em português. Não sei porquê. Há exemplo da humanidade, portanto, conforme o exemplo da humanidade, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Então, na cidade de Adão, há exemplo da humanidade, não é? Seguindo o exemplo do resto da humanidade, que quebraram a aliança noética, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Ok? Portanto, eu espero que já vos dei algumas boas razões para, pelo menos, compreenderem porque é que eu não penso que houve ali uma aliança, não só porque ali não tem, no contexto, a palavra aliança, não tem os critérios de uma aliança, e também este versículo não me convence que está a falar de o primeiro homem, Adão. Não é? Ele está a falar de toda a humanidade ou da cidade. Não é? Eu estou de preferência que está a falar da humanidade. Só que o ali ou aqui estraga a minha ideia um pouco. Porque está a referir-se a um local. Sem dúvida. Portanto, tem que ser Adão. Houve ali no local de Adão alguma coisa que se passou. E como é muito perto de Betel e faz parte daquele reino do norte que todo ele abandonou a lei do Senhor, então talvez eu vou ter que aceitar que é uma cidade e não a humanidade toda. Ok, muito bem, irmãos. Obrigado pela vossa paciência. Vamos passar para o próximo, se faz favor. E aqui só quero vos dizer que eu acrescentei aqui outra coisa, liga, encontrei isso no comentário esta semana, também esta definição, liga, e eu nunca pensei nisso. Liga realmente é um contrato. Os jogadores estão na Liga FIFA, ou na Liga Portuguesa, ou seja o que for, têm um contrato com essa liga. Eles não podem jogar por equipas fora dessa liga, etc. E é interessante, também houve, antes da ONU, havia a Liga das Nações, que era uma aliança entre nações. E também eu lembro-me que há uns poucos anos atrás, portanto, havia e há uma liga de golfo é assim que se diz, não é? Aquele jogo muito enfadonho. Já pessoas levaram para jogar golfe com eles e pagaram e tudo, e aquilo é muito lento. Muito lento. Eu não sei se pode chamar-se aquilo um desporto, realmente. E então, é complicado. Os pés têm que estar no sítio, etc. Eu lá aprendi e consegui jogar com eles. E depois de fazer aquilo tudo, aquilo levou assim 1 hora, eles disseram, ok, boa Peter, já estás a aprender. Agora temos 9 mais... buracos, eles dizem, não é? 9 mais rondas. 9 mais? Mas quem é que pensou nesta tortura? Ok, muito bem. Mas há uma liga de golfe mundial, não é? E quem quer seguir esse desporto, entre aspas, pode ver.
E essas pessoas ganham milhões e milhões de dólares, etc. E há uns poucos anos atrás, os árabes decidiram, como eles agora fizeram uns belos campos de golfe, lá em Dubai e outros países árabes, eles decidiram criar a sua própria liga, para fazer concorrência com a liga americana, ok? E as coisas estavam feias durante um bocado, porque havia várias pessoas na liga americana que não estavam a conseguir subir e ganhar muito dinheiro, então ao juntar-se à liga arábica, talvez eles já conseguiam ser os maiores, etc. Só que eles já tinham um contrato com a liga americana. Ok, estão a ver como liga é realmente uma aliança, é um contrato. Ok, e ali foi muito feio, foi aos tribunais, bababá, e essas pessoas tiveram que esperar até o contrato expirar para depois passarem para outra liga. Ok? E agora eu não sei mais nada do assunto, se aquela liga está a andar bem ou não. Quanto a mim, tanto faz. Muito bem. Então vamos, acho que aqui está tudo igual. Berit, este também acrescentei, significa cortar. E algumas pessoas pensam que é porque quando Deus fez um pacto com Abraão, num sonho, ele cortou o animal ao meio e depois Deus andou no meio destas peças de animal, porque isso era como eles faziam convênios nesses dias. Só que devia ser as duas pessoas. Mas Deus fez Abraão adormecer para que só fosse Deus andar. Querendo dizer, este convênio depende só de mim. Tu não tens de fazer nada. Não é? E então pessoas pensam, é daí que vem cortar. Mas eu penso, não sei, porque Noé também, muito antes disso, fez um convênio. Ou Deus fez um convênio com Noé. E não havia essa prática ainda. E então eu penso que a expressão cortar quer dizer que em cada aliança nós cortamos as responsabilidades. Tu fazes isto e tu fazes aquilo. Não é como as minhas crianças no sábado de manhã, é tempo de fazer os afazeres de casa, não é? Lavar o chão, isso, aquilo outro. E às vezes a mãe é que dita, não é? Tu vais fazer isso, tu vais... Às vezes, olha, eu faço isso e tu fazes aquilo. Eles já fazem um convênio entre eles. E eles dividem, eles cortem, não é? As responsabilidades, tu fazes esta parte, eu faço aquela parte. Eu penso que talvez esta coisa de cortar tem mais a ver com isso, de cortar as responsabilidades. Quem é que vai fazer isto, quem é que vai fazer aquilo, não é? Posso estar errado. Vamos para o próximo slide. Esquece-me que quando ele muda ali, não muda aqui. E eu agora vou precisar de uns apontamentos. Ok, os convênios, eu já falei nisto tudo a vocês, só que eu acrescentei aqui algumas coisas, não é? Os convênios ajudam a estabelecer a estrutura e enredo da Bíblia. Quando nós compreendemos os convênios de Deus na Bíblia, nós começamos a ver como a Bíblia toda tem esta narrativa unida. Ok? Em que Deus está a fazer a história ir numa certa direção. Em alguns lugares dá-nos uns olhares rápidos ao caráter de Deus. Eu vou falar nisso mais tarde. Também demonstram a intenção e o plano de Deus aos pecadores, especialmente o futuro de Israel. Também ajuda-nos a apreciar mais o Velho Testamento. Quem compreende as alianças do Velho Testamento, compreende muito melhor o Novo Testamento. Ok? Especialmente quando os fariseus são tão fanáticos em cumprirem a aliança mosaica, ok? Esquecendo-se que todos os profetas profetizaram de uma nova aliança que iria de vir, ok? E então nós vemos esse conflito no Novo Testamento. É interessante, todas as alianças são introduzidas no Velho Testamento. É interessante. Mesmo a nova aliança. Eu já falei nisto aqui. Vamos para o próximo slide. Já falamos nisto. Podemos passar para o próximo slide. Já falamos nisto. Podemos passar. Ok. E aqui também já falamos. Eu acrescentei aqui que às vezes aqui é chamado convênio da terra. Aqui também é chamado convênio sinaítico. Próximo slide.
Ok, aqui é que é então o estudo de hoje. Ou parte do estudo de hoje. Não, não é. Não é, mas está bom. Ok, eu falei que as alianças demonstram aspectos do caráter de Deus. E muitas das alianças até mostram mais que um aspecto do caráter de Deus, ok? O que eu fiz aqui, eu peguei só em um ou dois aspectos do caráter de Deus para verem como é assim. O convênio noético, ok? Fala-nos de como Deus se lembra de nós. Ele não se esquece de nós, ok? Para o nosso bem. Pode ser que, como às vezes eu ou a minha esposa dizemos aos nossos filhos, depois de eles fizerem uma coisa mal, assim numa zona pública, num supermercado, ou que seja o que for, olha, eu não me esqueço disto, eu vou-me lembrar e em casa vais receber o castigo, não é? Então, quando nós falamos de Deus se lembrar, não estamos a falar dessa maneira de lembrar, ok? Mas o contrário, que Ele lembra-se de nós para nos fazer bem, ok? E nós temos aqui uns versículos tão lindos, mas nós não temos tempo para lê-los, em que fala de Deus nunca esquecer-se de nós. Este aqui diz que Ele nem sequer tosqueneja o seu olhar, que Ele está sempre a olhar sobre nós, não é? Temos aqui outro versículo, acho que é em Isaías, que fala de como Deus nunca esquece de nós. Uma mulher até pode se esquecer do seu filho, mas Deus nunca se esquece de nós. Okay, temos aqui uns versículos lindíssimos. 2 Timóteo fala de como nós podemos ser infiéis a Deus, mas Ele continua fiel. Então nós temos esta doutrina lindíssima que Deus se lembra de nós. E o que é que Deus disse a Noé quando Ele estabeleceu a aliança com Noé? Ele disse, olha Noé, estás a ver este arco-íris? Possivelmente Noé nunca tinha visto um arco-íris na sua vida. E eles, uau! Isto é como ter um PowerPoint projector, não é? Uma projeção de PowerPoint. As cores lindas, uau, estou a ver. E Deus diz, olha, isto é para eu não me esquecer da minha aliança contigo e teus descendentes. O arco-íris não é para nós lembrarmos, é para Deus se lembrar. Não é bonito? Que Ele nos deu esse símbolo que nós todos podemos ver em todas as partes do mundo e nós podemos lembrar que Deus não se esqueceu da sua aliança conosco. Nós esquecemos da nossa aliança com Ele, mas Ele não se esquece dessa aliança conosco. Então, vemos que a aliança noética realmente faz lembrar desse aspecto do caráter de Deus. A aliança com Abraão, que Deus é bom e que Ele é a fonte de todas as bênçãos. Eu vou passar agora rapidamente, quando nós fizermos cada uma destas, vamos falar mais e realmente temos que fazer. O convênio territorial, quando Ele promete a Israel que iam ter a terra, mas que às vezes Deus ia ter que expulsá-los da terra porque desobedeceram, mas que eles iam sempre poder voltar à terra e que a terra era deles eternamente. Então aqui fala que Deus é fiel e que Ele cumpra as suas promessas. Eu não sei como uma pessoa podia ser um judeu hoje em dia, depois de estar fora da sua terra 2000 anos, e voltar em 1948 e não dizer que Deus é fiel. Qual é a possibilidade, pensam bem nisso, de um povo nomádico, espalhado por todo o mundo, perseguido, massacrado, sem terra, e depois de 2000 anos, ter uma terra outra vez, a mesma que tinham antes, não é? Uma comparação que as pessoas fazem é com os ciganos. Os ciganos que saíram há muito tempo da sua terra, e ninguém até sabe qual era a terra, e há várias tribos de ciganos. Em Portugal só temos um, e o nome da tribo é cigano. Então a nossa palavra cigano nem é uma palavra que representa o que eles são, é mesmo o nome da tribo. Na Espanha, creio que eles têm 3. Eu só me lembro dos nomes dos dois. Um é cigano, tal como nós, outro é citano, e depois o terceiro não me lembro agora. E na Roménia ainda há mais alguns. E tem estes mesmos. Parece que eles não sabemos de onde vieram, mas depois foram à Roménia e depois é que foram para o resto da Europa. E até para outros países. Brasil, Estados Unidos, Canadá. Ok? Espalhados por todo o mundo. Alguém algum dia pensaria que estes ciganos podiam ter uma terra deles próprios
e que fosse a terra original deles, que nem se lembram onde é que é. Okay? E eles partiram da sua terra há muito menos tempo do que os israelitas partiram da terra deles. Ok? Portanto, estamos só para dar um exemplo, não é? É mesmo, fala mesmo da fidelidade de Deus. Uma promessa que é quase impossível, não é? E ele fez e ele cumpriu. Convém em mosaico que Deus é reto e justo. E Ele é a fonte de todas as leis, julgamentos, estatutos e decretos. Tudo que tem a ver com justiça vem de Deus. Ok? E isso é também para nós um descanso, porque o homem às vezes é injusto. Mas nós sabemos que um dia toda a justiça irá ser feita. Todas as injustiças vão ser retificadas. O convênio sacerdotal, que Deus é santo. Ele chama o seu povo para serem santos e sacerdotes também. O convênio davídico fala que Deus é soberano e que Ele vai cumprir o seu propósito original de o homem reinar sobre a terra. Lembram-se, em Gênesis capítulo 1, não foi uma aliança, mas Deus disse a Adão para dominar toda a terra. Ele era o rei preferido de Deus para reinar a terra. E Adão, de uma forma muito tola, entregou isso a Satanás. E parece que entregou mesmo. Okay? O que ele fez ali no Jardim de Éden foi essencialmente entregar o reino da terra a Satanás. E eu sei disso porque quando Satanás oferece os reinos do mundo a Jesus, Jesus não o corrigiu. Jesus não disse, espera aí, os reinos da terra não são teus. Jesus não disse isso. Ok? Mas Jesus rejeitou a sua oferta. Porquê? Porque ele tinha já uma estratégia para reganhar esses reinos. E agora os reinos pertencem ao Senhor Jesus e quando Ele voltar vão pertencer verdadeiramente, não só espiritualmente. Ele vai reinar em Jerusalém. E o propósito de Deus vai se cumprir. Porquê? Porque quem é que vai reinar sobre a terra? Um homem. Um homem. Jesus, o Deus homem. Ok? E esse era o propósito de Deus, que Adão reinasse. Ele rejeitou. Mas vai haver um segundo Adão e ele vai reinar. E o propósito de Deus do homem ser quem reina vai se cumprir. O homem que é o Deus homem. Então, e ele é descendente de David, ok? E vai se sentar no trono de David em Jerusalém. Ok? E o convênio novo fala-nos que Deus perdoa. E não só perdoa, mas ele é misericordioso e cheio de graça. E dá-nos muito mais do que somente o perdão. E temos aqui vários versículos sobre isso. Vamos passar para a frente. Ok. Espera aí que eu estou muito atrasado aqui no meu ecrã. Ok, já estou aqui. Ok, isto foi uma coisa que eu arranjei à pressa. Eu não encontrei exatamente o que eu queria. E eu já sabia que não ia. Mas eu estava com uma esperançazinha, talvez haja lá da internet uma coisa, e assim eu não tenho que fazer a minha própria. Mas eu vou ter que fazer o meu próprio desenho, não vai ser nada assim tão bonito. Ok, vai ser mais básico, um diagrama. Mas eu quero que compreendam, e diz aqui em cima em letras pequenas, que os convênios não contradizem as dispensações. Ok? Eles funcionam lindamente e juntamente. Agora, as alianças teológicas, que eu vos falei, aquelas 3 alianças, contradizem as dispensações, ou tentam que contradizem, ok? E não só isso, não tem nada a ver com as alianças da Bíblia também. Okay? Mas aqui temos uma maneira de ver as coisas muito interessantes. E esta era a única, encontrei outra, mas não era bem desenhada, era de cima para baixo. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui, temos aqui as dispensações. Onde é que estão as dispensações? Temos aqui, dispensações, muito bem, dispensações. E depois mais para baixo, temos os convênios, as alianças. Ok? E começa aqui, e depois se nós vemos lá em cima, vemos mais ou menos onde é que elas começam em relação às dispensações, ok? E aqui tem muita informação demais, temos aqui programas de Deus. Então, segundo este autor, tem o programa da Igreja, o programa de Israel e o programa dos gentios. E tem aqui muita coisa demais, ok? Mas o que eu quero que vocês percebam é que as alianças
e as dispensações são não é concorrentes, como é que se diz? Como? Concomitantes. Exato, essa palavra. Mas como vemos aqui, temos aqui uma dispensação e temos aqui a aliança com Noé começar. E ela estende-se até agora. Porque Deus ainda não destruiu a terra com a inundação. Pois não, graças a Deus. Então ainda está em vigor. Ok? Pois, aliança com Abraão, que está em vigor, só que, não diz aqui, mas já há aqui um parênteses nesta aliança, ok? Que aqui não descreve assim muito bem. Aliança com... não, isto é aliança com Abraão. Aliança com Moisés, por acaso pararam. Ok, fizeram bem. Ok? Aliança com David, que vai ser cumprida quando o Senhor voltar. Está aqui a aliança de David. Aqui é a aliança de Moisés, que realmente ficou cortada. Lá em cima vemos a cruz de Cristo, não é? Então, ou a igreja. Então, temos aqui o período da igreja. Mas ele não voltou a pôr, que realmente ele devia ter aqui. Acho que aqui a volta de Cristo. Não, a volta de Cristo é aqui. Então, por aqui, a aliança de Moisés devia ser reposta, acho eu, ok? E então, depois a de David e a nova aliança, que será para sempre, não é? Graças a Deus. Ok, então só para vos mostrar que os dois são aquela palavra linda que o nosso irmão disse, não é? São paralelas ou funcionam em conjunto. Porquê? Porque uma aliança é já o que sabem, é um contrato. Uma dispensação é uma administração ou economia de como Deus administra a terra. São coisas diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos nós chamamos a cada presidência uma administração. Ok? Temos a administração do Trump, temos a administração do Biden, temos a administração do Obama, temos a administração do Bush. E no meio dessas administrações há alianças. Por exemplo, houve uma aliança feita em 1940, não sei quantos, nem sequer sei qual era o presidente, se era o Truman ou o Eisenhower, que foi a NATO ou a OTAN. E essa aliança ainda está em vigor e já passaram-se quantas administrações? Não é? Muitas. Ok? Então as coisas são diferentes, mas existem, coexistem. Essa é uma palavra boa. Coexistem, ok? Coexistem umas com as outras. Então esse é o problema. Há aqui coisas que eu não concordo, ok? E certamente alguns de nós aqui também não concordam. O propósito não foi nesses pormenores, mas é só para mostrar que como coexistem. E eu vou ver se eu tenho tempo, antes da próxima vez de vir, de fazer o meu próprio desenho, que vai ser muito mais básico. Ok, podemos passar para o próximo. Ok, convênio de Noé. Muito bem, então temos estes 6 versículos, as 6 passagens que falam de um convênio de Noé. Vamos virar então para Gênesis capítulo 6, 18. Eu vou tentar ser rápido, que eu sei que é muito tarde já, não é? São 10h21, eu vou acabar às 10h30, está bem? Independentemente de onde estou. Ok, muito bem. Então, Gênesis capítulo 6, vamos lá. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei, Deus a falar com Noé, a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Ok, então temos aqui Deus a dizer que Ele vai fazer uma aliança com Noé e com a sua família. Ok, então vamos para capítulo 8. Capítulo 8, versículos 20 a 21. Já depois do dilúvio. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Ok? E ele continua a falar.
Mas podemos continuar. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então esta é uma promessa de Deus, que as estações iriam de continuar. Ok? Na terra. Ok? Então, Gênesis capítulo 9. Aqui temos versículos 1 a 17, mas eu vou ler só 8 a 17. Realmente tinha que ser tudo. Vamos ler 1 a 17. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-os e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes dos mares nas vossas mãos são entregues. Antes os animais não tinham medo dos homens. Ok? O homem tinha que tomar conta dos animais. Agora tem medo para a sua própria segurança, senão o homem apanhava-os todos e comia. Ok? Então agora os animais têm medo do homem. Nós todos vemos isso em todos os dias. Versículo 3. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Antes o homem só comia erva e fruta, agora pode comer também carne. Será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. Agora o homem pode comer qualquer animal como erva verde. Não há aqui animais limpos nem ímpios, como havia para a lei de Moisés. Eles podiam comer de tudo. Ok? 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requerei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, pena da morte. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos como ele diz, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleci a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco das nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, e está entre mim e vós, e toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Ok, muito bem. Então temos aqui muito claramente a aliança. Vocês repararam quantas vezes a palavra aliança apareceu? Não veio um contraste entre Gênesis 1 a 4, onde a palavra nunca aparece? Não há condições bem delineadas nem nada. Vocês vão ver que a aliança com Abraão é assim também, a aliança com David é assim também, a nova aliança é assim também. É muito claro, já está muito bem descrito. Ok, já lemos Oséias 6, 7, ok, que, como já disse, há uma possibilidade que está-se a referir à humanidade e a esta aliança que acabamos de ler. Ok? E finalmente vamos para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. E temos que lembrar que este capítulo é um acontecimento que aconteceu depois de Paulo já fazer, salvo erro, 2 viagens missionárias. Uma com Barnabé, outra com Silas. Ok? Também foi depois de Pedro ir a Cafarnaum, não é? Jopa? Estava em Jopa e foi... Não, foi em Jopa. Foi em Jopa. E encontrou-se com Cornélio e viu os gentios a converterem-se, a serem cheios do Espírito Santo. Ok? E agora aqui um problema. Os judeus
Então, uma pessoa que se salva e é gentia, ele tem que submeter-se à lei de Moisés? Entrar na aliança de Moisés? Ou não? Ok? E então, os anciãos das várias igrejas nos arredores de Jerusalém, talvez de todo Israel, não sei, e alguns apóstolos estavam por perto, alguns apóstolos já tinham ido para longe, se reuniram para falarem neste assunto. E vamos ver a conclusão deles, versículos 23 a 29. Atos 15, 23 a 29. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, a aliança mosaica, não lhes tendo nós dado o mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordamente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciaram também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo nenhum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, que é igual, uma carne sufocada tem sangue nela, e da fornicação e imoralidade, das quais coisas bem fazeis e vos guardardes, bem vos há. Prontos, então foi esta a decisão desses irmãos. O que é que eles essencialmente fizeram? Eles voltaram para a aliança noética. Porque eles disseram, bem, a aliança mosaica é só para os judeus. E os gentios que se convertem não devem se submeter a esse jugo de Moisés. Então, há alguma aliança que diz respeito aos gentios? Há sim, a aliança noética, que é para toda a raça humana. E a parte que eles focaram é de não comer carne que tem sangue. E então eles disseram isso aos gentios e depois acrescentaram para não entrar em imoralidade e para também não sacrificarem aos ídolos, obviamente, não é? Então, estas são as regras que eles fizeram para os gentios e isto foi baseado na aliança noética, ok? Nós podemos ter uma discussão muito interessante se nós podemos ou não, ou se devemos ou não comer coisas com sangue. Eu conheço crentes que acreditam que não devem realmente comer coisas com sangue. Há outros que dizem que não há problema nenhum, desde que demos graças ao Senhor. Eu estou no meio, não é? Eu não gosto das coisas com sangue, não gosto da textura, não gosto do sabor, não gosto do parecer, e então eu já não gosto, não é por convicção espiritual, mas se alguém me oferecer, se foi o que eles me derem à mesa, eu dou graças e como, não é? É a minha posição, mas há outros que têm uma posição diferente. Muito bem, irmãos, então se tiverem tempo para ver realmente esta aliança com mais cuidado, é uma aliança muito importante e que, como já disse, os judeus tinham na sua cabeça que havia duas alianças principais, a abraâmica, depois as outras alianças estavam mais disso, e a noética, que era para os gentios, ok? E era assim que eles viam as coisas e nós vemos que mesmo os judeus crentes, aqui nesta época inicial da igreja, ainda estavam a pensar nessa maneira. Não é que a aliança noética é para os gentios, mesmo sendo salvos por Cristo. E realmente a Bíblia sempre fala de nós não estarmos debaixo da aliança mosaica. Mas nunca diz que não estamos debaixo da aliança noética. É interessante. Mas estamos debaixo da aliança, da nova aliança. Será que isso nos tira das outras alianças? Ou que as duas alianças são paralelas? Okay? É interessante pensar nessas coisas para quem são pessoas esquisitas como eu gostamos de pensar nestas coisas, não é? Então, muito bem, irmãos. Obrigado pela vossa paciência e que o Senhor possa vos abençoar.